Graça e paz a toda a igreja, ao povo santo, que um dia vai morar no reino do céu, logo mais no arrebatamento da igreja. Eu quero dar um pequeno testemunho a respeito da minha vida, do que Deus fez na minha vida. Eu pretendo fazer isso em 15 minutos. Em 1993, aqui no Brasil, um homem chamado Mirada Leal, da Deus é Amor, só o Senhor é Deus, eu não me lembro, pregava o evangélico, dizendo que seria o último evangélico, a igreja seria arrebatada em 1993 e 2000 seria o final do mundo. Esse homem, porém, se frustrou naquele tempo, mas eu tinha 11 anos de idade e eu vi Jesus Cristo face a face em 1993. Em 1993 também tinha um outro homem nos Estados Unidos, ao qual não sei falar o nome, que pregava que a igreja seria arrebatada em 1993 e 2000 seria o fim. E nessa data de 1993, eu com 11 anos de idade tive um encontro com Deus, vi Jesus face a face e eu quero falar para os irmãos como que foi, do jeito que eu lembro, porque já faz muito tempo e eu nunca preguei isso para nenhum lugar. Resumindo, nessa época, nessa data de 1993, o meu avô e minha avó ficaram muito doentes de cama em casa. Eu, para acabar com o sofrimento dos dois, peguei uma faca e fui até o quarto, na intenção de matar os dois. Quando eu abro a porta do quarto, bem devagar, com a faca na mão, e saem os dois de joelho dobrado, e eu vi só a glória de Deus no quarto. Então eu fecho a porta, fico do lado de fora e falo para Jesus Cristo: eu vou esperar os dois terminarem de falar com o Senhor. Quando eles terminarem de falar com o Senhor, eu mato os dois e os dois nunca mais vão sofrer nesse final de vida, que eles estavam já com 60 anos mais ou menos. Eu vou pro fundo de casa, chorando, explicando para Jesus Cristo que eu ia matar os dois, que eu não queria que os dois sofressem, porque eu já era crente desde os 7 anos de idade. Com 8 anos de idade eu já era batizado no Espírito Santo, mesmo sendo de uma igreja da batista tradicional, que não fala em línguas e não fala em revelação e nem visão, mas é doutrinado dentro da graça, da palavra, como João Calvino disse. Então, resumindo, estou no fundo de casa com a faca na mão, chorando, explicando para Jesus Cristo que eu vou matar os dois. Uma voz do céu disse: filho, o que faz? Nunca alguém me chamou de filho. Eu fui abandonado por pai e mãe, criado pelo meu avô e minha avó, e nunca homem nenhum me chamou de filho. E essa voz do céu fala: filho, o que faz? Eu olho para um lado, não vejo ninguém. Eu olho para o outro lado, não vejo ninguém. Eu olho para o céu e vejo uma glória, uma luz resplandecente como o sol. Eu baixo meus olhos para o chão, minha cabeça para baixo, olhando para o chão. O chão tá tudo brilhando, tá tudo resplandecente. E eu falo assim: tem como você tirar essa luz toda para nós conversar? De repente, para de brilhar o chão. Eu vejo que eu tô pisado na terra. E eu falo assim: eu vou olhar. E uma voz do céu disse: seque as lágrimas dos olhos dele. Eu disse de novo: eu vou olhar. Uma voz do céu disse assim: coloca ele na sombra do onipotente. Eu falei assim: eu olhei, hein? E fui erguendo a cabeça bem devagar, olhando para o céu. Quando eu olho para o céu, só tá o céu azul. E eu disse assim para o céu: não aparece, que eu julgo segundo a aparência. E de repente uma voz saiu do céu e disse: o que você quer? Eu falei para ele: eu quero que você seja o meu pai. E essa voz do céu, é só uma voz, não vi ninguém, disse assim: o que você quer? Eu falei: eu quero que você seja o meu pai. Ele falou: cadê o seu pai e a sua mãe? Eu falei: eles me abandonaram, foram embora, me deixaram. Ele falou assim: você quer que seu pai e sua mãe voltem para cuidar de você? Eu falei: não, eu quero que você seja o meu pai. Ele falou: o que você quer mesmo? Eu falei: eu quero que você seja o meu pai. Ele disse: eu sou. Quando ele acabou de dizer eu sou, um anjo colocou uma espada nas minhas costas, na qual eu quase fiquei na ponta do dedo, e disse assim: solta a faca que está na sua mão. Eu falei: eu não solto, você me pegou por trás porque você não veio de frente. Eu vi só o dedo dele, que brilhava como uma luz, tocar na minha mão e a faca cair no chão. E de repente uma explosão no céu, como uma voz de trovão, que disse: quem deu crédito à nossa pregação? A quem eu enviarei? Eu disse: eis-me aqui, envia a mim. Ele disse: não,
Eu falei, eis-me aqui, envia-me. Ele disse não. Eu falei, eis-me aqui. E tinha um povo negro, magro, com um monte de bomba explodindo sobre aquele povo, como a África nos dias de hoje. Isso foi em 1993. Eu tinha 11 anos de idade. Quando eu vou me deparar onde eu estou em cima das nuvens eu só vi os olhos de fogo, não deu para ver o corpo, os olhos de fogo, e do meu coração saiu essas palavras: eu vou roubar, matar e destruir. E eu percebi que essa voz, essa luz, esses olhos de fogo saiu da minha frente, e eu falei, pai, eu vou só roubar e destruir. Me perdoa. Eu falei quase isso, não dá pra explicar certinho. Outra hora que eu for pregar, eu vou explicar certinho. Aí eu tava nas nuvens e de repente eu falei assim, deixa eu ser um cantor, fazer música e louvores pro Senhor. E ele falou assim, você quer fama, sucesso e dinheiro? Eu não entendi o que ele queria me dar. Eu falei, deixa eu ser um poeta, fazer frases bonitas e livros pro Senhor. Ele falou, você quer ser reconhecido e dizer que me conhece? Eu falei, deixa eu ser um pastor. Ele falou, um psicopata, você pediu bem. Eu falei para ele, o que é você? Ele falou, testemunha. Eu falei, o que é testemunha? Ele mostrou minha vida se passando até um certo ponto. Ele mostrou eu saindo da minha casa, eu usando cocaína, eu bebendo, eu capotando um carro e dando perca total, eu indo preso numa cadeia. Depois ele mostrou eu indo preso em outra cadeia, sendo estrupado por mais de 10 homens. Depois ele mostrou eu indo preso em outra cadeia, levando um monte de facada no peito, arrancando minha orelha, arrancando meu pênis e cortando minha cabeça. E Jesus Cristo disse assim, você quer? Eu falei para ele, claro, para ir para o céu eu aceito qualquer coisa. Ele falou, você quer mesmo? Eu falei, claro, para ir para o céu eu aceito qualquer coisa. E ele falou assim, você não precisa ir. Eu falei, eu vou assim mesmo. Ele falou, não, você não precisa ir. Eu falei, eu vou assim mesmo. Ele falou, você não precisa fazer nada. Ele falou, eu vou. Eu falei para ele, eu vou, eu faço o que você quiser. Aí ele mostrou eu andando sobre as nuvens. Eu vi uma menina que hoje ela canta para Deus. Eu tinha 11 anos de idade, o nome dela é Gabriela Rocha. Eu não consegui ver qual é a canção que ela estava cantando. E eu disse para Deus assim que eu não ia casar com ninguém. E eu fiquei encantado em ver ela cantando. Jesus encostou do lado e falou, você quer? Eu falei, não, Senhor, eu quero viver tudo que você tem para mim. Aí eu vi uma outra menina entrando na igreja que eu congreguei. Perguntei para Deus, dá ela para mim? Ele falou, não. Eu falei, qual o nome dela? Ele falou, Aline. Eu falei, dá ela para mim? Ele falou, não. Aí ela foi até o púlpito com 2 folhas na mão e deixou a folha até o púlpito. Aí Deus mostrou eu pregando em 4 lugares. Quando ele mostrou eu pregando em 4 lugares, eu falei que eu não queria ver mais nada. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. E de repente, o Senhor falou assim, você me ama? Eu disse, não, me dá o amor. Ele falou, você me ama? Eu falei, não, me dá o amor. Ele falou, você me ama? Eu falei, não, me dá o amor. O céu todo entristeceu. Eu não vi ninguém, eu só falei uma voz do céu. O céu todo se entristeceu. Eu fiquei gritando, será que tem alguém aí que pode falar com ele por mim? Será que tem alguém aí que pode conversar para ele voltar a falar comigo? Uma outra voz do céu bem diferente disse assim, por que você não fala para ele te fazer um pedido? Eu pensei que o Espírito Santo é um bom conselho. Eu falei para ele assim, me faz um pedido. Ele falou, me dá o seu coração. Eu falei, toma meu coração e todo o meu corpo. Aí ele falou assim, clama. Eu falei, como eu vou clamar? Eu sou uma criança, não sei falar. Ele falou, não fala que você é uma criança. Quem te deu a boca? Eu falei, o Senhor. Então repete assim, Jesus te ama. Eu falei, Jesus te ama. Aí ele me colocou na palma da mão dele. E eu tava ouvindo aquela música do Fernandinho, Tua Graça Me Basta, ouvindo a música do Fernandinho, Tua Graça Me Basta, na palma da mão dele. A palma da mão dele é como uma nuvem de glória. Ele me colocou até o chão no quintal de casa. E eu olhei para o céu e disse, se você é Deus mesmo, me põe de joelho. Ele pegou e falou, vigia com o que vem debaixo da terra.
De repente eu vi um barulho como se fosse estivesse estourando um monte de corrente ou grade, não sei. Algo saiu da terra, começou a furar toda a sola do meu pé. Eu caí de joelho dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quando eu estava de joelho eu percebi que vinha uma bondade de longe muito forte. E o Espírito Santo começou a falar para mim assim: ele está vindo a 600 metros, a 500 metros, a 400 metros, a 300 metros, a 200 metros. Quando chegou a 200 metros que eu percebi que ele estava na minha frente, eu estava de joelho, com a boca no pó, eu falei: me perdoa, no nome de Jesus Cristo. Ele parou. Naquele parou, eu fiquei quietinho para ver se ele falava alguma coisa, ninguém falou nada. Eu acredito que era o próprio Espírito Santo. Yahvé não ia ser, porque Yahvé não pisa mais na terra. Não fale. Eu acredito que era o próprio Yahvé. Eu sei, ou Yahvé, ou Jesus Cristo, ou o Espírito Santo, havia uma bondade muito grande. Eu falei: me perdoe, em nome de Jesus Cristo. Ele parou. Aí de repente eu ouvi barulho de pássaro de novo. Eu levantei do joelho no fundo de casa, olhei pro céu, falei: o Senhor tá aí ainda? Ele falou: não olha. Eu falei: eu já descobri, se eu não tirar o olho de você, você não vai embora. E ele falou assim: não olha. Eu falei: eu vou continuar olhando. E de repente ele subiu pro céu como se fosse um véu de uma noiva. E parece que tinha arrancado o meu coração. Não consegui entender direito o que aconteceu. Quando eu pego e dou uns 2, 3 passos para avisar pro meu avô que me criou dentro da igreja, aparece o anjo de luz com a sua roupa toda cheia, toda branca. Não tinha muito brilho não, mas a sua mão saía fogo e era o próprio Lúcifer. E ele disse para mim assim: me faz um pedido. Eu falei para ele: eu vou pedir. De repente que eu falei: eu vou pedir, eu percebi que a presença do Espírito Santo estava saindo de mim. Eu baixei a cabeça e falei: Espírito Santo, me faz lembrar o versículo. O Espírito Santo me trouxe à memória o versículo que meu avô me ensinou desde criança a falar todo dia que a gente ia almoçar. E eu falei para Lúcifer: eu quero amar Deus acima de todas as coisas. Quando eu falei isso, ele subiu ao céu. E eu, percebendo que ele foi pedir a minha alma, eu gritei: Espírito Santo, pisamos na cabeça dele. Houve uma explosão no céu como um trovão. Ele caiu na minha frente com a cara no chão e disse: por que você fez isso? Eu disse para ele: você vai ver o porquê. Quando eu entrei para dentro de casa, que eu contei pro meu avô o que aconteceu, eu contei meio por cima, porque eu tava muita adrenalina, aconteceu muita coisa para uma criança só. E dias depois, a minha avó me bateu, me espancou com um cabo de vassoura. E Deus tinha pedido o meu coração. O Espírito Santo falou: vai até ela e fala para ela que você perdoa ela, que você ama ela. Eu virei as costas para minha avó, para o Espírito Santo, para a igreja com 11 anos de idade. E nunca mais voltei para a igreja. Eu saí de casa e não consegui entregar meu coração a Deus da forma que Ele queria. Entregar o coração a Deus é uma pessoa te magoar e você ter a capacidade de perdoar. Era simples, minha avó me bateu e eu tinha que falar para ela: eu te perdoo, vó. E eu não perdoei. Eu saí de casa com 11 anos de idade para 12 anos de idade. Comecei cheirando cola, tine, cigarro, bebida, maconha, cocaína, crack, pasta básica, mela, extra. Experimentei todo tipo de droga, eu só não apliquei na veia porque o meu amigo falou para mim que não fazia muito bem. Eloí laços. Eloí labastor quebrou me negaste. E nessa caminhada, dos meus 11, 12 anos de idade até os 30, fazendo assalto no estado de São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Paraná. Fui preso por 3 vezes, fui condenado a 21 anos de cadeia, paguei 1/6 dos 21 anos de cadeia, puxei 7 anos trancado, 3 anos de condicional, tô 10 anos na rua, sem usar droga nenhuma, com o meu corpo limpo, meu sangue limpo, dizendo que no meu sangue eu posso até ter um filho que tem 80% de espermatozoide no meu sangue. E Deus é tão bom, tão maravilhoso, que diante da presença de Jesus Cristo, eu disse para Jesus Cristo: eu não vou matar ninguém.
Mas enquanto eu não matar ninguém, eu peço que o Senhor me proteja de todo mal. Um dia, fazendo um acerto na cidade de Sarandi com um traficante chamado Lê, que me deu um tiro na cabeça e um na barriga na traição. Eu caí no chão na calçada baleado e disse: Eloeba. Eu caí baleado no chão. Falei pra minha prima: dorme com ele pra ele não terminar de me matar. Ela cuspiu em mim. Um outro cara que dizia ser meu amigo meu mijou em cima de mim. E eu baleado na calçada disse: Deus, receba esses últimos fôlegos de vida meu como adoração ao Senhor. E os meus olhos foram se fechando. E de repente eu apareço num mundo como esse planeta Terra, porém todo escuro, não dava para ver quase nada, com as correntes amarradas nos meus braços, me puxando pelos braços e as pernas. Por mais que eu parava, que eu queria ficar parado, eu ia andando como um robozinho, e na minha frente um demônio, Satanás, puxando eu pela corrente. E o Espírito Santo mais uma vez foi fiel na minha vida. Gritou na minha boca: o meu nome está escrito no livro da vida, o meu nome está escrito no livro da vida, o meu nome está escrito no livro da vida. Aba! De repente eu escuto uma voz do céu dizendo: mataram um profeta. Aba! Cai um púlpito na frente um altar na frente daquele demônio todo branco. Ele solta as correntes, ele sobe em cima daquele altar. Ele abre um livro com muita paciência, olhando para mim. Eloí Labaço. Ele só abriu o livro. E de repente ele começa a folhear folha por folha no livro. Folha por folha, e eu olhando para ele, já pedindo para Deus pro meu nome estar naquele livro. Eloí, lava ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. De repente ele olhando folha por folha, ele olha para mim. Na testa dele estava 666 de vermelho, como se fosse um número digital. Eu acordo na calçada, respirando fundo de novo. Uma mão apertando a minha cabeça, fazendo eu olhar para minha barriga. Eu estava sem camiseta, com a barriga toda sangrando. Um vento forte veio e limpou todo o sangue que saiu da minha barriga. A bala que estava lá dentro saiu pra fora e a carne fechou, e a mão apertava a minha cabeça como se estivesse tirando a outra bala da minha cabeça. Na mesma hora eu falei assim: vou voltar para Jesus Cristo. Eu tentei achar um stand da bala para ir para a igreja e contar o testemunho. Eloí, Asba. Eu indo para casa, pensando em ser cristão. Quando eu chego na minha casa, ensanguentado ainda, antes de eu contar alguma coisa, eu sou espancado por um outro tio meu, na qual eu fiquei desmaiado até o outro dia. No outro dia eu percebi que ninguém me amava e saí de casa mais uma vez para fazer outro assalto, na qual fui preso no estado do Mato Grosso, na penitenciária do Pascoal Ramos, durante 4 anos e meio, na qual todo mundo já tinha planejado em me matar. Ô, glória! Assim eu entrego essa mensagem, já passou muito tempo, é muito longa, e fica a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Um bom dia a cada um, e lembre, os seus sonhos não são impossíveis, mas os sonhos de Deus, tudo é possível. Fica na paz vocês todos, amém.